Fala pessoal, voltamos. Mais uma questão da prova de Saquarema, questão 12, de nível superior para cargo de professor de matemática. Então aqui ele nos diz o seguinte: seja C o conjunto formado pelos K primeiros números inteiros positivos. Vamos marcar aqui K primeiros, o que? Inteiros, mas não são quaisquer números, são os positivos. Existem exatamente n subconjuntos de C, com dois elementos que não são números consecutivos. O valor de n é... Então, com base nessa informação, o que ele quer? Ele quer o valor de n. N é a quantidade de subconjuntos de C. E o que tem esses subconjuntos? Eles são formados por dois elementos que não são consecutivos. Então, tem n subconjuntos de C, onde eu tenho dois elementos formando ele, né? São pares de números não consecutivos. Então, primeira coisa. Aqui. Primeira coisa. São números inteiros. Segunda coisa. São não consecutivos. Terceira coisa, além de inteiros, além de não consecutivos, os grupos têm dois elementos. São pares. São com dois elementos, né? Então, vamos olhar aqui uma situação possível. Por exemplo, se eu tenho... Aqui são K números. Então, aqui eu tenho o conjunto C, tenho os números inteiros positivos, até o késimo elemento. Vamos tirar n subconjuntos daqui. Vamos imaginar aqui, exemplo 1, um conjunto menor. Um subconjunto aqui formado pelos números 1, 2, 3, 4. Os quatro primeiros inteiros positivos. Quantos pares podemos formar com números não consecutivos? 1 e 3 seria um par possível. 1 e 4 seria outro. 1 e 2 não pode. 2 e 4 seria outro. Seria outra possibilidade. Tem mais algum? Não, então são 3. 3 pares desses, sendo 4 elementos. Então, o 3 ele seria o quê? Se a gente for fazer uma combinação aqui, 3 escolhe 2. Vamos ter o 3 fatorial, 3 menos 2 fatorial e 2 fatorial. Fazendo a simplificação, vamos ter 3 vezes 2 fatorial aqui em cima, dividido por 2 fatorial, que nos dá 3. Então, esse 3 aqui ele corresponde a uma combinação. Nós estamos escolhendo, estamos pegando formando grupos de 2 dentre 3 elementos. Por quê? Porque o elemento consecutivo que vem logo depois não entra. Então, esse 3 aqui seria... Vou ver aqui... certinho. A combinação de 3 escolhe 2. Outro caso possível seria esse aqui.
1, 2, 3, pegar até o quinto elemento. Quantos pares podemos formar? 1 e 3. 1 e 4. 1 e 5. 2 e 4. 2 e 5. 3 e 5. Temos aqui um total de 6 possibilidades. Isso aqui seria o quê? Se a gente fizer a combinação de 5, escolhe 2. 5 elementos, vamos escolher vamos escolher formar grupos de 2. Ficaria 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial em cima, 3 fatorial, 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2. Esse aqui é igual a esse, não corta. 2 e 4 simplifica, fica 2. Aqui, né? Ficaria 2. E aqui ficaria o quê? Ficaria aqui, na verdade, ó, vou pegar aqui, combinação se a gente fizer combinação de 4 escolhe 2, ficaria o 4 fatorial em cima, 4 menos 2 fatorial, que dá 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Aí aqui fica 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse 2 fatorial corta com esse 2 simplifica com esse, fica 2 vezes 3, 6. Lembrando que 2 fatorial é o 2 vezes 1. Fatorial é o número, pegar o número fatorial significa pegar o número e multiplicar pelos os seus antecessores naturais. Então aqui ficaria 6, que é exatamente esse valor. Então nós vimos o quê? Se eu tenho um conjunto com 4 elementos, o resultado, número de subconjuntos n, formado por pares não consecutivos, vai ser combinação de 3, escolhe 2. Se eu tenho 5 elementos, vai ser combinação de 4, escolhe 2. Vamos ver para 6 elementos. Será que vai mudar muita coisa? Então, descendo aqui um pouquinho, vamos ver só mais uma situação possível. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e agora o 6. Vamos ver os pares possíveis. 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Com 2 vai ser 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6 e só. Com 3 seria 3 e 5, 3 e 6. Com 4 seria 4 e 6 e fechou. Dando o total aqui, 4 em cima, 3, 7, mais 3, 10. Eu tenho 6 elementos. Esse 10, ele é a mesma coisa que o quê? Se a gente for escolher dois grupos, né, pares entre 5 elementos, ficaria a combinação de 5 escolhe 2, que é 5 fatorial, sobre 5 menos 2 fatorial, que é 3, vezes 2 fatorial. Aqui ficaria 5, 4, 3 fatorial, e aqui 2,
Esse 3 fatorial é igual a esse, então corta. Aqui simplifica, vai dar 2 vezes 5, 10. Então, nós vimos aqui o seguinte. Quando eu tenho 4 elementos, para saber o número n de subconjuntos pares de números não consecutivos, para 4 elementos é a combinação de n escolhe 2. Para 5 elementos foi combinação de 4 escolhe 2. Aqui, ó. Combinação de 3 escolhe 2 para 4 elementos. Combinação de 4 escolhe 2 para 5. Combinação de 5 escolhe 2 para 6 elementos. Então, já dá para perceber um padrão aqui interessante, que é o seguinte. Para eu saber a quantidade, o subconjunto de n de C de pares de elementos não consecutivos, vai ser o quê? Vai ser combinação. Se eu tenho k elementos, vai ser k. Aqui, ó. A combinação de k menos 1. Aqui, 5, que é 6 menos 1. Aqui, 3, que seria 4 menos 1. Aqui, 4, que seria 5 menos 1. Então, aqui no conjunto com k elementos, seria a combinação de k menos 1. Escolhe 2. Que vai ser o k menos 1 fatorial dividido por k menos 1 menos 2 fatorial. Ficaria k menos 3 fatorial vezes o 2 fatorial, que é o próprio 2. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, arrastando para o lado, chegamos a esse valor aqui, ó. K menos 1 fatorial vai ser esse valor vezes os seus antecessores. K menos 1, menos 1, K menos 1, menos 1, menos 1, por aí vai. Que vai ser K menos 3. Vou colocar até o K menos 3 fatorial. Por quê? Porque vai aparecer um K menos 3 fatorial que a gente vai poder simplificar tudo isso vezes 2. Então, aqui, esse valor aqui, a gente corta com esse, porque são exatamente iguais. E aqui a gente faz o chuveirinho, que vai ficar k vezes k, k ao quadrado, menos 1 vezes k, menos k, menos 1 vezes menos 2, k vezes menos 2, menos 2k, menos 1 vezes menos 2, mais 2. Tudo isso sobre 2, que nos dá k ao quadrado menos 3k mais 2 sobre 2. Sobre 3 não, né? Sobre 2. Quase saiu 3 ali. Então, a nossa solução aqui é k quadrado menos 3k mais 2. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui dá mais 4, não entra. Mais 1 também não. Mais 3 também não. Seria essa aqui, letra A. Alternativa A de aprovado.